Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma camiseta rosa com um colete cinza e o tema da nossa aula de hoje é os primeiros cariocas. Mas afinal, como surgiu a cidade do Rio de Janeiro? Quem foram os primeiros cariocas? Qual é a melhor forma de nós nos referirmos aos povos naturais da região? Povos indígenas ou índios? E quem eram esses povos indígenas que habitavam essa região da Baía de Guanabara e da atual cidade do Rio de Janeiro? Estas são algumas das questões que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Antes de mais nada, é importante nós definirmos que carioca se refere à cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro. O termo carioca vem do tupi, que significa cariuá, homem branco, oca, casa. Casa do homem branco. Mas os primeiros povos naturais da região foram os homens brancos, os europeus? Claro que não. Os povos originários, que nós nos referimos como povos indígenas e não mais como índios, eles já habitavam a região há muitos anos. Por que nós nos referimos como povos indígenas? É porque o termo índios, ele acaba fazendo uma referência preconceituosa, trazendo o ponto de vista do colonizador europeu em relação aos povos originários da América, numa época onde eles estavam buscando as Índias, a região das Índias, que ficava lá na Ásia, para poderem explorar. Sem contar também que este termo, ele acaba generalizando e colocando a diversidade dos povos indígenas como se fossem apenas com uma identidade única e uma cultura única. E não era bem assim. Quando retratamos povos indígenas, estamos falando de uma diversidade de culturas, uma diversidade de valores, de crenças, de hábitos, tudo isso com uma diferença também até nas questões linguísticas. Os principais povos indígenas que habitavam a região da cidade do Rio de Janeiro, no período da colonização e antes mesmo da chegada dos europeus, no início do século XVI, eram de origem, ambos de origem tupi, eram os povos temiminós e os tupinambás. O carioca deve boa parcela da sua identidade a eles. Afinal, eles construíram com seu trabalho, com sua mão de obra, as fortificações, abriram estradas, até o aqueduto da Carioca, conhecido hoje como Arcos da Lapa, foi construído por esses povos indígenas para poderem trazer água das regiões dos morros e nascentes. Nessa imagem, vemos o olhar europeu do século XVI sobre os tupinambás. É uma cerimônia religiosa de indígenas tupinambás em gravura de Theodore de Braille. Nessa imagem, vemos lideranças indígenas tupinambá debatendo a demarcação de terra indígena Craô-Canela no estado do Tocantins em 9 de julho de 2018. Estima-se que a população tupinambá no século XVI chegava a cerca de 100 mil indígenas. Hoje ainda temos indígenas descendentes dos tupinambá. Porém, eles se encontram em reservas indígenas, principalmente em regiões da Bahia. Os temiminós, eles acabaram sendo extintos ainda no século XIX.
Agora, sobre a ocupação da cidade pelos europeus, nós podemos perceber que já desde o início do século XVI, por volta de 1502, nós temos uma referência da chegada de portugueses na região da Baía de Guanabara, que, aliás, o próprio nome Guanabara vem do tupi, que significa Inguambara, braço do mar, e Terói, água que se esconde. Então, são palavras, né? Iterói, que dá origem ao nome Niterói, a cidade de Niterói, e Guanabara, se referindo à Baía de Guanabara. Ambos nomes têm origem tupi. Segundo fontes históricas conhecidas, o primeiro europeu a registrar por escrito o nome original, Guanabara, foi o frade francês André Tevet, quando aí aportou em 1555. Aqui vemos a imagem da Baía de Guanabara por André Tevet. Tanto portugueses quanto franceses sempre frequentaram a Baía de Guanabara desde o início do século XVI. Os corsários franceses, até 1555, eles não estabeleceram nenhum povoado nessa região. Apenas faziam viagens, traziam seus navios, buscavam algumas mercadorias que fossem interessantes para o comércio europeu e retornavam de suas viagens até a Europa. Os indígenas dessa época, os temiminós, habitavam a região da Baía de Guanabara e o sul do atual Espírito Santo. Ocuparam também a região onde hoje é conhecida como Ilha do Governador. Já os tupinambás também habitaram ao redor da Baía de Guanabara. Eram povos muito alegres que gostavam muito de dança, de música, conheciam várias ervas medicinais e várias espécies e gêneros frutíferos e alimentícios. Inclusive faziam até experiências com sementes, né, para verem a possibilidade de mudanças no sentido de oferecer novos alimentos. Cultivavam milho, abóbora, amendoim, conheciam também sobre os astros, inclusive conseguiam prever as marés e também momentos de chuva. Nessa imagem podemos ver o cacique Babau Tupinambá em audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Essa imagem representa os indígenas atuais Tupinambá. Em 1555, quando o governo geral da colônia portuguesa era Duarte da Costa, uma frota francesa comandada pelo almirante Villegagnon chegou ao Rio de Janeiro. Primeiro, eles embarcaram na atual Ilha Fiscal. Depois, como viram que ali não era propício para construir grandes fortificações, eles embarcaram na ilha que hoje é conhecida como Ilha de Villegagnon, que é a ilha de Sergipe na ocasião, na época. Nesse local, na atual ilha de Villegagnon, foi construído um castelo conhecido como Forte de Coligny, e ali foi fundada a chamada França Antártica. Preocupados com essa expansão e esse povoamento dos franceses e também com a resistência indígena, os portugueses resolveram se direcionar à região, né, da Baía de Guanabara para tentar expulsar os franceses. E foi aí que esse forte acabou sendo destruído pelos portugueses em 1560. Porém, os franceses não foram expulsos. Além disso, foi criada também
a chamada Confederação dos Tamoio, que foi uma união entre várias nações indígenas para tentar combater a exploração e toda a escravização que ocorria de povos indígenas na região da capitania de São Vicente até a Baía de Guanabara. Essa confederação dos Tamoio era formada principalmente por povos indígenas da etnia dos Tupinambás. Os Tupinambás, eles, junto, com essas nações, com os povos indígenas que se agruparam através da Confederação dos Tamoios, se aliaram aos franceses. E os Temiminós, que eram indígenas rivais dos Tupinambás, acabaram se aliando aos portugueses. Fator fundamental para que, no momento do governo geral de Mendes Sá, o seu sobrinho Estácio de Sá pudesse conquistar e fundar a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Essa aliança com os Temiminós, que na época eram chefiados pelo cacique Araribóia, foi o fator que favoreceu a essa chegada e fundação da cidade. Nessa imagem, vemos a estátua de Araribóia, indígena que é símbolo da cidade de Niterói. Aqui vemos a partida de Estácio de Sá, de Bertioga, na capitania de São Vicente, rumo à Baía de Guanabara para fundar a cidade de São Sebastião. A pintura de Benedito Calixto retrata na areia ajoelhado Anchieta, recebendo as bênçãos de Manuel da Nóbrega. Notem que é um olhar idealizado do colonizador sobre a conquista como algo bom. Aqui vemos a fortaleza de São João na Urca, lugar em que Estácio de Sá fundou a cidade. E aqui a cidade do Rio de Janeiro em gravura do final do século XVII. Nessa imagem vemos o Pão de Açúcar, entrada da Baía de Guanabara, em imagem da primeira metade do século XIX. Nessa aula podemos ver o quanto a participação dos povos indígenas, a resistência e o próprio trabalho foi importante para a construção e a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos retomar um pouquinho dos assuntos que nós tratamos nessa aula de hoje. Nesta aula, vimos que, antes da chegada dos portugueses e franceses na atual cidade do Rio de Janeiro, os povos indígenas que predominavam na região eram dos grupos Tupinambás e Temiminós, ambos de origem tupi. O carioca deve boa parcela de sua identidade a esses povos indígenas. A fundação da cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá teve relação com o projeto de colonização dos portugueses. Grupos indígenas rivais se aliaram, ora portugueses, ora franceses, interessados na manutenção de sua própria existência contra a escravidão, exploração e imposição cultural da fé cristã. E foi devido à exploração indígena que a cidade foi construída. Com a fundação da cidade e o processo de exploração da mão de obra e colonização, muitas aldeias indígenas foram retalhadas e muitos indígenas foram expropriados de suas terras. Observe a imagem ao lado do cacique Babau Tupinambá em audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Na ocasião da fundação da cidade do Rio de Janeiro, os tupinambás lutaram contra a expropriação de suas terras, imposição cultural europeia, exploração e escravização indígena. Nos dias atuais, quais as principais lutas dos povos indígenas? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor e da sua professora. E até a nossa próxima videoaula. Até breve!